Olá, boa noite, graça e paz a todos. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui mais uma vez juntos nessa transmissão, nesse tempo de estarmos compartilhando a palavra de Deus por essa mídia social. Nós louvamos ao Senhor porque Ele nos dá essa possibilidade, essa capacidade de estarmos assim semeando a boa semente do Evangelho. Só para lembrar, eu sou o pastor Marco Duarte, nós estamos aqui servindo a Deus na Missão Batista, no bairro da Velha Central, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Estamos ligados à Convenção Batista Brasileira e nós estamos pregando o Evangelho aqui, né? Fazendo bom serviço do Senhor, pregando o Evangelho, fazendo missões neste bairro, nesta cidade, nesse estado que nos é muito amado, um lugar muito especial que nos abraçou e nos recebeu com tanto carinho. Queridos, eu quero, antes de mais nada, agradecer as suas orações, as suas intercessões junto comigo, para comunicar que a minha sobrinha, a Camila, foi encontrada lá no entorno de Brasília. Ela foi encontrada hoje pela manhã. Eu ainda não tenho maiores nem melhores detalhes, mas eu queria agradecer essas suas orações, agradecer você por ter torcido comigo, ter deixado um tempo, né, investido um tempo para estar colocando a Camila, o meu irmão, o Júlio, a Andréia, sua esposa, em suas orações. Eu quero dizer que Deus ouviu e Deus nos atendeu, e no que nós gostaríamos, e coincidiu com a vontade dele, e Camila foi encontrada. Nós louvamos ao Senhor por isso, e eu agradeço em especial a você que orou conosco. Louvado seja Deus, né? Também esse milagre que ele fez em nossa vida. Essa noite, meus amados, nós vamos compartilhar o texto que está na segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, os versos de 5 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, os versos de 5 a 11. Mas antes, enquanto você procura aí no seu aplicativo de celular, no tablet, computador, na sua Bíblia, o que você usar para acompanhar o texto, eu quero orar com você e por você. Colocar diante de Deus a sua vida, essa leitura que vamos fazer da palavra, a exposição da palavra de Deus essa noite, esperando que o Senhor fale ao seu coração, que o Senhor ministre a sua vida, esperando que Deus te abençoe rica e abundantemente a partir da leitura de sua palavra, da ministração de sua palavra, da exposição de sua palavra, porque eu acredito plenamente de que a Bíblia é a palavra de Deus, do capítulo 1, o primeiro capítulo de Gênesis, até o último capítulo do Apocalipse. Todo o texto contido na Bíblia Sagrada, eu acredito que é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, que essa palavra possa te abençoar rica e abundantemente essa noite, em nome de Jesus. Mas vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar diante do Senhor essas nossas necessidades e esse tempo de exposição de sua palavra para a glória dele. Feche os seus olhos, erga os seus pensamentos a Deus e vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós te amamos. Fazemos essa transmissão, investimos tempo, Senhor Deus, em estar juntos aqui nessa mídia social porque te amamos. Queremos ganhar almas para Jesus, queremos divulgar a todas as pessoas esse amor com que o Senhor nos amou primeiro. Queremos mostrar, ó Deus, que Jesus Cristo é o teu amor vívido para cada um de nós. Queremos mostrar que o teu Espírito Santo quer vir habitar, quer vir fazer morada naqueles que desejam, ó Deus, receber o Senhor como Salvador, como Pai, como Senhor de suas vidas. Louvado seja o teu nome, Deus, por todas estas coisas. Obrigado por este dia, obrigado por essa oportunidade com o equipamento que temos, Senhor Deus, com as pessoas que estão assistindo. Eu te louvo, Senhor, porque tudo isso é a tua boa vontade
para conosco. Eu intercedo pela vida dos nossos amados que estão, como disse, vendo, assistindo essa mensagem, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor possa abrir as portas que eles desejam, fechar as portas que são necessárias, que sejam fechadas, que o Senhor cuide de suas saúdes, que o Senhor cuide de suas dúvidas, que o Senhor cuide de suas ansiedades, de suas preocupações, que o Senhor seja com eles e com os seus, e que o Senhor sonde os seus corações, ouça as suas orações e cuide, Senhor Deus, de suas necessidades, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a leitura de Tua palavra que faremos agora. Abençoe a exposição da Tua palavra que faremos agora. Que ela possa alcançar o coração dos eleitos. Que ela possa, Senhor Deus, alcançar o coração dos Teus filhos e fazer-nos, ó Deus, crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor, nesse processo de sermos santos. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse sentido. Fica conosco, Pai. Abençoe, Senhor Deus, esse tempo, lhe peço mais uma vez, e seja conosco. Nós te amamos, Pai. Queremos ganhar almas para Jesus. Por isso oramos. Amém e amém. Queridos, então, como eu disse, nós estamos aqui hoje meditando no texto de 2 Pedro, capítulo 1, os versos de 5 a 11. Eu vou ler na minha versão, a Nova Almeida atualizada, e você pode ficar tranquilo e acompanhar na sua, não vai fazer tanta diferença, a gente vai se entender bem. E o texto nos diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Quero meditar com você, a partir desse texto lido, sobre esforço concentrado. Eu chamaria assim, esforço concentrado. Como eu disse para você no início, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu leio o texto bíblico, esta é a mensagem. O que eu transmito depois é o meu entendimento. Acredito que Deus quis se revelar a nós, para isso inspirou homens e mulheres, por que não, a escrever o texto bíblico, e nos ilumina através do seu Espírito Santo quando lemos e compreendemos para a nossa vida aquilo que ele está nos ensinando a partir do texto. Então, quando eu leio esse texto, eu não consigo imaginar uma outra coisa a não ser esse próprio processo da santificação. Mas você sabe que o Evangelho é salvação, o Evangelho é a esperança para a vida depois desta vida. Mas o Evangelho é vida plena, o Evangelho é transformação. A partir do momento que você conhece a boa notícia, ou seja, o Evangelho, você acredita nisso, é convencido disso, você, na medida que estuda sobre isso, você é levado naturalmente a transformar a sua vida, a mudar quem você é. Você já não é mais como as pessoas comuns, você vai além disso. Então, o apóstolo Pedro, quando escreve essa sua carta, especificamente desse pedaço do texto, ele faz uma exortação para que nós
transformados, vivendo esse compromisso com Cristo, o compromisso com a vida cristã, ele nos leva, ele nos aconselha a concentrar todos os nossos esforços. Veja, é uma luta pessoal, é um exercício contínuo que exige de você concentração, exige de você perseverança. E o que é que exige essa concentração? O que é que exige essa perseverança? Qual é o processo que ele está falando? Ele diz aqui: acrescentem a fé que vocês têm à virtude. Ou seja, nós estamos nos chegando a Cristo pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não vemos. Então, a fé é crer e agir de acordo. Tem gente que diz que crê, mas as suas atitudes não correspondem àquilo que dizem que crê. Então, falar e não fazer não adianta. Você precisa demonstrar através das suas atitudes, das suas ações, aquilo que você crê. Sem obras, a fé é morta. A fé sem obras é morta. É preciso que eu demonstre o meu crer em Jesus através das minhas atitudes. Porque as minhas atitudes falam muito mais alto do que o som da minha voz. Então não adianta eu fazer um discurso bonito e agir de uma forma diferente. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Então veja, mas também não adianta simplesmente você ter a fé. Isso tem que produzir alguma coisa. E aí Pedro diz para você, olha, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. Então, além da fé, eu preciso ser uma pessoa boa, ter atos de bondade, a virtude, ser uma pessoa de ações boas. Então, essas ações de bondade, essa virtude, esse meu comportamento conforme a minha fé, começa a marcar de fato quem eu sou. E ele continua, porque não basta eu ter a virtude, porque eu preciso acrescentar à virtude o conhecimento. Então, a minha prática do bem, ela não é feita de qualquer maneira. Há uma forma que eu preciso agir, há um jeito de ser, um jeito de me portar, para que eu possa mostrar que a minha virtude, o meu bem, não é vazio em si. Ele tem uma origem, ela nasce da minha fé, e essa fé, ela é exercida a partir daquilo que eu aprendo, que eu sei como é, a partir do que a Bíblia me orienta, para que eu possa mostrar que as minhas atitudes não são como de qualquer outra pessoa. É uma virtude ligada àquilo que eu creio. E aí, para eu viver essa virtude de acordo com aquilo que eu creio, eu preciso ter o conhecimento daquilo que eu creio. Mas ao conhecimento, eu preciso acrescentar o domínio próprio. Quando eu quero ser bom a alguém, eu quero ter atitudes de bondade, eu preciso saber que existem limites. Existem situações em que você dizer não é ser bom. Há situações em que você não interferir é que é ser bom. Há situações em que você não dá é que é ser bom, é que é ter a virtude. Então eu preciso ter o meu conhecimento, saber que eu preciso ser virtuoso, eu preciso ser bom, eu preciso disso para a minha fé, mas eu preciso me dominar para que eu não vá além daquilo que eu acho que é a minha bondade, ou que deve ser a minha bondade, e muitas vezes assim, simplesmente levada pelo conhecimento natural, um conhecimento mundano. Então eu preciso me dominar, saber que tem momentos em que eu vou ter que dar o peixe, mas eu preciso ensinar a pessoa a pescar e também cuidar do lago para que não falte peixe. Mas vai haver uma hora que eu falo, olha, eu não vou mais te dar o peixe, agora você já sabe pescar, precisa sair para pescar. Então nós precisamos ter esse domínio próprio com relação a essas nossas atitudes de fé. Mas ao domínio próprio eu preciso acrescentar a perseverança. Eu preciso ser firme naquilo que eu estou vivendo. Olha, eu tenho fé, eu pratico minha virtude, eu tenho o conhecimento de como praticar a virtude, eu sei os limites da minha virtude, mas eu preciso perseverar. Quando eu digo não, quando eu digo que já chega, vim até aqui, daqui para frente você precisa caminhar por conta própria, esse é o meu domínio próprio, que precisa de perseverança para que eu não
fraqueje. Sabe aquele pai, aquela mãe que diz não para o filho e o filho esperneia, briga, grita e pula no chão e tal, e daqui a pouquinho o pai e a mãe desistem porque não quer se aborrecer com aquilo, e ele esquece que no processo de ensino, de educação do filho, o não é necessário, deixar ele chorar e deixar ele passar essa certa frustração faz bem para ele, mas eu preciso perseverar na minha decisão. Mas a perseverança, ainda segundo Pedro, eu preciso acrescentar piedade, porque o domínio próprio e perseverança não é por maldade, por bondade, mas não é um ato vazio, mas é o meu ato de fé. A pessoa piedosa vive segundo a sua fé. Ela vive em si, não o ato simplesmente, mas a energia, me perdoem a palavra, mas o ambiente de fé, o ambiente de bondade, o ambiente de virtude. Ele caminha em fé. Mas por que você faz isso? Mas eu faço isso porque para mim é natural. Então a atitude de fé se torna natural para nós, a atitude de fé se torna comum para nós, isso se torna parte de nossa vida. E isso é uma vida piedosa. É uma vida que vem de oração, é uma vida que vem de estudo e meditação na palavra. E isso faz diferença em nossa vida e nos faz caminhar conforme precisamos no dia a dia. Mas a essa piedade eu preciso acrescentar a fraternidade. Estamos nos relacionando com irmãos, pessoas como nós, pessoas da mesma natureza que nós. Fomos pecadores, Deus nos alcançou por sua vontade, por seu amor, fomos chamados por Ele, separados por Ele, que providenciou tudo para que nós nos aproximássemos dele e vivêssemos a sua plena vontade através de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo que habita em nós. Isso nos faz irmãos, nos faz unidos de uma forma de família. Somos uma família, somos filhos de Deus. Nem todos o são, é claro, eu sei, mas eu leio essa coisa além da pessoa que vive na nossa mesma fé, ou compartilha de nossa mesma fé, apesar da Bíblia dizer que eu preciso cuidar primeiro dos domésticos da fé, dos meus irmãos de fé, mas eu preciso olhar o ser humano com empatia, saber que o meu irmão, minha irmã, que vive fora do meu contexto, do meu arraial, da minha vida, da minha piedade, da minha relação de fé, essas pessoas são iguais ao que eu era antes de conhecer Jesus, antes de me achegar a Jesus. Sem Jesus, onde é que eu estaria? Sem Jesus, o que eu estaria fazendo? Talvez estaria sendo como essas pessoas que eu condeno, talvez vivendo coisa muito pior do que isso. Mas o Senhor nos deu a graça, teve a misericórdia de nós, de nos chamar, nos separar, nos eleger para si. Mas eu preciso lembrar que estas pessoas também precisam de mim, elas precisam ser cuidadas, sabendo que elas, na sua ignorância, muitas vezes estão sendo enganadas, estão sendo iludidas pelas coisas do mundo. Por isso eu preciso caminhar com essa piedade, sabendo que as pessoas, muitas vezes, que me ferem, que me perseguem, elas não sabem o que estão fazendo. Mas a fraternidade, então, eu preciso acrescentar, como continua o apóstolo Pedro no seu texto, preciso acrescentar o amor. O amor, mais do que um sentimento, é uma escolha. Amar, nesse sentido aqui, é o mesmo amor que Deus demonstrou por nós. Não há amor maior do que dar a vida, não há amor maior do que se entregar, não há amor maior do que você estar disposto a pagar o preço por esse amor. O amor exige que a gente caminhe uma milha a mais, que a gente vire ou volte a outra face, que a gente dê a capa que nos pede túnica. O amor nos leva a nos colocar no lugar do outro. O amor nos leva a não julgar, mas simplesmente abraçar, acolher, cuidar, tratar e ajudar num processo de transformação. O amor é isso. Então, mais do que um sentimento, o amor é uma escolha, é uma demonstração contínua de cuidado, de preocupação, de vivência e de caminhada ao lado do Senhor. Então, esses acréscimos, uma coisa vai puxando outra, vai chamando outra. Então, o apóstolo Pedro, então, continua dizendo, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, veja, é um processo,
Elas estão presentes, estão, mas elas precisam ir aumentando. Mas ele diz lá no início, concentrando os seus esforços. Então eu preciso praticar isso, me cuidar disso, vigiar quanto a isso, ter isso na minha mente. Olha, eu preciso de fé, de virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Eu preciso disso. E aí, mediante isso, é um processo de ir crescendo. Eu já tenho isso, mas eu preciso aperfeiçoar, cuidar para que eu não fale. Então, essas qualidades estando presentes cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Veja, você, com estas coisas, praticando essas coisas, ninguém vai poder dizer para você, o que você faz da sua igreja? Quem é você na vida cristã? Não, eu vou na igreja domingo e volto, é o que eu faço, para mim tá bom. Não, não existe isso para o cristão. O cristão precisa ser ativo, o cristão precisa produzir frutos, o cristão precisa demonstrar que ele é cristão, ele precisa demonstrar a sua fé, ele precisa produzir frutos dignos do arrependimento. A gente conhece a árvore pelos frutos, para que nós possamos ser cristãos, inspirar Jesus às pessoas, para ganhar pessoas para Jesus. Não adianta só falar, temos que ser. Ser, é isso que nós temos que ter em mente. Porque as pessoas não querem simplesmente mais uma mensagem falada, elas querem ver Jesus, elas querem sentir Jesus, e nós é que levamos Jesus a todas as pessoas. Então, se você viver esse esforço, concentrar os seus esforços, para que você possa ter essa gradação, esse crescimento dessas coisas que descrevemos a partir do texto aqui de Pedro, você não é inativo, você não é parado no reino, e você é frutífero, você vai estar produzindo frutos a partir do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existem pessoas em nosso meio, amados, que simplesmente vivem, deixam passar a sua vida cristã. É o que Pedro diz aqui, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Veja, esquecemos que um dia nós fomos essas pessoas, fomos cegos, fomos pecadores, fomos iludidos, nós vivemos sem nenhuma preocupação e sem nenhum compromisso em mudar a nossa vida. E aí conhecemos que a vida tem um sentido maior. Foi-nos revelado que o bom Senhor nos chamou para o reino da sua luz, nos tirou das trevas. Ele nos escolheu, Ele nos buscou, Ele proporcionou isso a nós. E nós deixamos, então, aquela vida passada, afastados de Deus, para entrarmos na realidade do seu reino, vivermos a realidade do seu reino. Mas quando você vive fechado em si mesmo, você esqueceu da purificação dos seus pecados, do que significou para você aquela mudança, esse conhecimento a mais. Você está cego, porque você não vê além daquilo que as pessoas necessitam. A obra é do Senhor, mas você é um instrumento nas mãos dele para fazer a obra dele. Os eleitos se manifestam a partir da sua instrumentalidade, daquilo que você faz, das atitudes que você toma, que anunciam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele termina dizendo, por isso, irmãos, ele volta a falar, procurem com empenho cada vez maior. Ele começa dizendo, concentrando seus esforços, e termina dizendo, com empenho cada vez maior, procurem confirmar a vocação e a eleição de você. Você foi chamado por Deus. O chamado não é algo do pastor, o pastor é um chamado. O músico é um chamado, o evangelista, o profeta, o pastor, o mestre, o apóstolo, eu digo não em termos eclesiásticos, mas em termos de dons espirituais. Cada um é chamado de acordo com o seu dom para cumprir a sua parte no corpo de Cristo. Uns são chamados para ser olho, outros chamados para ser nariz, outros chamados para ser dedo, mas todos são membros do corpo de Cristo. Então você foi vocacionado. E o mais importante, você foi eleito, escolhido. Deus pinçou você, tirou você
apontou o dedo para você, te chamou pelo nome, mostrou que ele pagou o preço por você, para que você se tornasse filho dele, para que você pudesse ir ao mundo e anunciar as boas novas, as boas notícias do Evangelho, da graça de Cristo Jesus, que revela a misericórdia e a graça de Deus para a tua vida. Por isso é que você precisa se empenhar cada vez mais, com empenho cada vez maior, concentrando seus esforços, empenhando-se para confirmar, mostrar que de fato você foi chamado por Deus, foi separado por Deus, foi salvo por Deus, porque a salvação vem do Senhor. Porque fazendo assim, o apóstolo Pedro continua dizendo, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Se você conseguir fazer isso, você jamais tropeçará. E ainda que você tropece, você sabe que tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. E mesmo no seu tropeçar e no seu levantar, você dará um testemunho daquele que pecou, se arrependeu, mudou de comportamento e alcançou a misericórdia do perdão do Senhor. E aí, por fim, ele vai dizer, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que podemos ter certeza de nossa salvação. Aquele chamado por Deus, aquele que foi vocacionado, chamado pelo Senhor, escolhido por Deus para a salvação eterna, aquele que vive esse esforço concentrado, essa perseverança de buscar transformar a sua vida, pode ter certeza, não pelo esforço que faz, mas porque tudo isso é uma consequência da fé, e você é salvo pela fé, não é por meio de obras, é um dom de Deus, é algo que vem do Senhor, mas a fé que você tem te leva a produzir bons frutos, te leva a produzir boas obras. E nessas boas obras é que se revela em você o pleno suprimento da entrada no reino eterno do Senhor. Não é no reino de Deus que vive na terra, mas no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivendo estas coisas, você pode ter certeza que a tua fé não é infrutífera, não é inútil, você não é inativo. E se você produz esse fruto, é porque você tem fé. E se você tem fé, é porque você é um eleito, você foi salvo, você foi escolhido, você foi separado por Deus para habitar eternamente no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você entende isso? Espero que o Espírito Santo te dê pleno entendimento dessa palavra, que para mim soou muito, muito forte, muito bonita, essa descrição tão clara e tão detalhada do apóstolo Pedro a respeito desse que eu chamei de esforço concentrado, essa perseverança de se tornar ativo a partir da fé, de se tornar frutífero a partir da fé, por meio dessa gradação das coisas que começam lá com a fé, e vem acrescentando a virtude, o domínio próprio, até chegar ao amor. Louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja o Senhor pelo que nós lemos e colocamos a você esta noite. Eu quero te convidar a estar aqui de volta com a gente na quinta-feira, também às 19 horas, para mais um tempo de exposição da palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus com você. Tem sido uma alegria muito grande. Domingo pela manhã nós temos tido a nossa escola bíblica discipuladora. Nós temos estudado o Sermão do Monte, começamos domingo passado com as bem-aventuranças, e neste próximo domingo, às 10 horas da manhã, não, 9h30 da manhã, nós vamos estar falando sobre ser sal e luz, né? Continuando os nossos estudos expositivos acerca do chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, primeiro discurso de Jesus, primeiro discurso do seu ministério. E também domingo, depois, às 19 horas, nós temos mais um tempo de compartilhar a palavra de Deus, estarmos meditando naquilo que o Senhor tem separado para nós e tem nos iluminado dia a dia a partir dos estudos sistemáticos do tempo devocional, de oração
e de tempo passado debruçado sobre a sua palavra, o que tem sido sempre uma grande alegria para nós. Eu quero aproveitar também para te dizer que se você vê esse vídeo e deseja que nós, de alguma forma, estejamos orando por você, ou mesmo se você chegar aqui à nossa página no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, ou no Twitter, onde for que você encontrar a Missão Batista em Blumenau, esteja à vontade para colocar o seu pedido de oração, para pedir que você deseja que a gente coloque diante de Deus. Nós vamos estar compartilhando entre a igreja e nós estaremos juntos intercedendo por você, orando por seu pedido. Fique bem à vontade para colocar o seu pedido. Se você não quiser colocar publicamente, nas nossas páginas você tem acesso ao nosso WhatsApp, ao nosso Messenger do Facebook, onde pode ser uma palavra direta, um pedido direto, mais pessoal e mais reservado, para que nós possamos estar orando por você. Nós temos a oração como um princípio de vida da nossa igreja, nós incentivamos isso e acreditamos que isso é muito importante para a nossa vivência, para a nossa dependência de Deus. Então, repito, se você quiser colocar o seu pedido de oração, fique à vontade para usar os nossos meios de comunicação, as nossas aberturas aqui de mensagens públicas ou reservadas. Fique à vontade para mandar o seu pedido de oração e nós com certeza estaremos orando por você e acompanhando a sua vida, ainda que à distância,